Hoje trataremos do crime de receptação. A receptação, delito dos mais importantes do título dos crimes contra o patrimônio, está descrita no artigo 180 do Código Penal e subdivide-se em dolosa e culposa. A receptação dolosa, por sua vez, possui-se as seguintes figuras: simples, que pode ser própria, caput, primeira parte, ou imprópria, caput, segunda parte, qualificada, prevista no parágrafo 1º, agravada, prevista no parágrafo 6º, a privilegiada, prevista no parágrafo 5º, segunda parte. A receptação culposa vem prevista no artigo 180, parágrafo 3º do Código Penal. Estudemos algumas observações genéricas no que concerne ao crime de receptação. A receptação é um crime acessório porque sua existência pressupõe a ocorrência de um crime antecedente. Como a lei menciona, na receptação produto de crime, não há receptação na conduta de quem adquire produto de contravenção penal. O crime antecedente precisa ter consequências patrimoniais, mas não precisa ser crime do título dos crimes contra o patrimônio. Por exemplo, peculato, furto. Quem compra o produto proveniente de peculato, furto, comete receptação com a pena aplicada em dobro. Existe receptação da receptação? A resposta deve ser afirmativa, desde que todos saibam da origem ilícita. No que concerne ao sujeito ativo do crime de receptação, este pode ser qualquer pessoa, menos aqueles que tenham tomado parte no crime antecedente, pois estes responderão somente pelo crime antecedente. O advogado pode praticar receptação, ainda que tenha recebido o objeto como forma de pagamento de honorários, se agiu com dolo. O sujeito passivo do crime de receptação é a mesma vítima do crime antecedente. O próprio dono pode cometer a receptação? Não. A pessoa não pode ser autor e vítima contra o seu próprio patrimônio. Poderá, no entanto, o dono ser receptador em situações especiais. Por exemplo, quando o objeto furtado do credor, que o tinha em razão de penhor, é comprado pelo dono. O objeto material deste crime é o produto do crime. Produto de crime é qualquer vantagem obtida com a ação delituosa, ainda que esta seja transformada em outra antes de chegar às mãos do receptador. O instrumento do crime não é o produto do crime. Por exemplo, um revólver. A maior parte da doutrina, jurisprudência e o Supremo Tribunal Federal entendem que o imóvel não pode ser objeto de receptação, apesar de poder ser produto de crime, porque se entende que é da essência da receptação o deslocamento do objeto. A opinião minoritária, como Mirabete e Fragoso, entendem que sim, que o imóvel pode ser objeto de receptação, porque, ao contrário do que ocorre em outros crimes contra o patrimônio, na receptação, os tipos não mencionam a expressão coisa móvel. É tranquilo que os bens móveis que, para o direito civil, são considerados imóveis por ficção, como as aeronaves, os navios, podem ser objeto do crime de receptação, não valendo, para o direito penal, as presunções do direito civil. No artigo 180,
parágrafo 4º, encontramos uma norma penal explicativa, a qual traça duas regras. Vejamos. A receptação é punível, ainda que desconhecido o autor do crime de que proveio a coisa, vale dizer, do crime antecedente. Assim sendo, se o juiz absolve o autor do crime antecedente, ele só poderá condenar a pessoa acusada de receptação se não houver incompatibilidade entre o fundamento da absolvição e a receptação. Exemplo: absolver por estar provada a inexistência do crime anterior ou por sua atipicidade, não se pode condenar o receptador. Por outro lado, se a absolvição foi por falta de provas de que o réu teria concorrido para o crime, é possível a condenação do receptador. A segunda regra prevista neste mesmo dispositivo estabelece que a receptação é punível, ainda que isento de pena, o autor de crime antecedente. São hipóteses de isenção de pena do crime antecedente que não excluem a receptação, excludentes de culpabilidade. Exemplo: menor de 18 anos, doente mental, etc. Escusas absolutórias. Artigo 181, inciso 2 do Código Penal. O filho que furta o pai é isento de pena, mas o receptador não. Na forma do artigo 108 do Código Penal, a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto de outro não se estende a este. Assim sendo, a extinção da punibilidade do crime antecedente não afasta e não atinge o crime de receptação. A receptação é sempre crime de ação pública incondicionada, ainda que o crime antecedente seja de ação penal privada. Estudemos os crimes de receptação em espécie. A receptação dolosa simples está prevista no artigo 180, caput do nosso Código Penal, e prevê uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Há duas espécies de receptação dolosa simples: a receptação própria e a receptação imprópria. A receptação própria tem como núcleo do tipo os verbos adquirir, que significa obter a propriedade, receber, que é obter a detenção ou a posse do bem, mas sem transferência de domínio, ocultar, que deve ser entendido como esconder, de modo que caracteriza crime permanente, conduzir, que é dirigir veículos, inclusive bicicleta, e transportar, que significa levar de um lugar para outro. No que concerne ao elemento subjetivo, na receptação dolosa, artigo 180, caput do Código Penal, temos o dolo direto. Observe-se que a expressão sabe não admite o dolo eventual. Se a pessoa estiver com dúvida da procedência do bem, ela responde por receptação culposa. A receptação própria é um crime material, portanto, admite a tentativa. Qual a diferença entre a receptação própria, na modalidade de ocultar, e o favorecimento real, praticado mediante a ocultação? No favorecimento real, o agente visa beneficiar apenas o autor ou autores do crime antecedente, enquanto que, na receptação, ele visa seu próprio benefício ou o benefício de terceira pessoa, que não o autor
do crime antecedente. Estudemos a receptação imprópria. Nesta encontramos os verbos do tipo influir, que quer dizer instigar, tentar convencer, para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte objeto produto do crime, conforme a parte final do artigo 180, caput do Código Penal. Terceiro de boa-fé é o terceiro que não sabe da origem ilícita do bem e que não responde pela receptação dolosa. O intermediário que influencia o terceiro de boa-fé tem que ter total ciência da origem do bem. Se o terceiro está de má-fé, também ele, ou melhor, tanto ele quanto quem o influenciou responderão por receptação própria, sendo o primeiro como autor e o segundo como partícipe. A receptação imprópria é um crime formal, ou seja, se consuma no exato instante em que o intermediário mantém contato com o terceiro de boa-fé, no sentido de convencê-lo a adquirir, receber ou ocultar o produto do crime, ainda que isso não ocorra. Este crime não admite tentativa, porque ou é mantido o contato e o fato está consumado, ou não é mantido o contato e o crime não ocorre. Na forma do artigo 180, parágrafo 6º do Código Penal, a pena da receptação dolosa do caput será aplicada em dobro se o objeto da receptação pertencia à União, o Estado, município, concessionária de serviço público ou sociedade de economia mista. A receptação dolosa qualificada está prevista no artigo 180, parágrafo 1º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos e multa, se a receptação é cometida por comerciante ou industrial, que deva saber da procedência ilícita do bem. Esta existe em razão da atividade comercial ou industrial. Já no parágrafo 2º do artigo 180 do nosso Código Penal, temos a hipótese de que equipara-se a comerciante o comércio clandestino ou irregular, ainda que realizado em residência. A expressão deve saber abrange o dolo eventual. A receptação do parágrafo 1º admite o dolo eventual. A receptação qualificada do parágrafo 1º pode caracterizar quando o comerciante atua com dolo direto, ou seja, quando ele sabe, tem plena certeza da procedência ilícita do bem. Damasio entende que não, pois a expressão deve saber se refere exclusivamente a dolo eventual. O comerciante que sabe responde pela receptação do caput. Conclusão, como a figura do parágrafo 1º possui pena maior do que a do caput, Damasio entende que na hipótese de dolo eventual, parágrafo 1º, a pena a ser aplicada deverá ser a do caput, por questão de justiça. Uma segunda corrente, e a jurisprudência, entende que a expressão deve saber é usada no sentido genérico, apenas para nortear o juiz no momento da avaliação do caso concreto. Esta segunda corrente diz que o deve saber abrange o saber, ou seja, abrange tanto o dolo direto quanto o dolo eventual. Na forma do artigo 180, parágrafo 5º do nosso Código Penal, segunda parte, se aplicam
a receptação dolosa, qualquer que seja, tanto a simples como a qualificada, as regras e consequências do furto privilegiado. Cuidemos da receptação culposa, prevista no artigo 180, parágrafo 3º. Esse tipo penal possui apenas dois verbos, ou seja, adquirir e receber. Não tem o verbo ocultar, pois a doutrina entende que quem oculta sabe da origem ilícita do bem. Essa afirmação da doutrina, contudo, se contrapõe à receptação imprópria, onde encontramos o verbo ocultar, o qual é realizado por terceiro de boa-fé, o qual, em razão disto, não tem conhecimento da origem ilícita do bem. Na primeira hipótese de receptação culposa, a conduta é típica, porque o agente, no caso concreto, deveria ter presumido a origem criminosa do bem, em razão da desproporção entre o valor do mercado e o preço pago. Entende-se que deve ser uma desproporção considerável, de forma que o homem médio desconfiasse, presumisse a origem do bem. O produto do crime deve ser avaliado para se constatar o valor de mercado dele. Também constitui receptação culposa, porque o agente, no caso concreto, deveria ter presumido a origem criminosa do bem em razão da natureza do objeto. Exemplo, venda de objetos históricos, veículo sem documentação. A terceira e última hipótese de receptação culposa ocorre porque o agente, no caso concreto, deveria ter presumido a origem criminosa do bem em razão da condição do ofertante. Exemplo, a pessoa não tem condição de ter aquele objeto. Um mendigo vem a lhe oferecer uma BMW. Na receptação culposa, não temos um tipo aberto, pois a lei caracteriza as modalidades culposas. Como todo crime culposo, a receptação culposa não admite a tentativa. Na forma do artigo 180, parágrafo 5º, primeira parte do Código Penal, encontramos a previsão de aplicação do perdão judicial ao crime de receptação culposa. Não se aplica à receptação dolosa por ausência de previsão legal, sendo que em relação a esta temos a possibilidade do privilégio na forma da segunda parte desse dispositivo, conforme já mencionamos. Os requisitos para a concessão do perdão judicial são dois, ou seja, a primariedade do agente e que as circunstâncias indiquem a pena, a pequena gravidade do fato. Exemplo, receptação de um bem de pequeno valor, um tênis, por exemplo. Cuidemos agora das imunidades absolutas e relativas, previstas no artigo 181 e 182 do Código Penal. Antes do estudo propriamente dito de cada uma delas, é importante observar a regra contida no artigo 183 do nosso Código Penal. O artigo 183 do Código Penal estabelece que não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores, vale dizer, não se aplica a imunidade absoluta ou a imunidade relativa, inciso 1º, se o crime é de roubo ou extorsão, ou em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Assim, temos que somente serão aplicáveis as imunidades absolutas
previstas no artigo 181, e as imunidades relativas, previstas no artigo 182, aos crimes que tenham sido cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, estando expressamente excluído o crime de roubo e de extorsão. Também não são aplicáveis, na forma do inciso 2 do artigo 183, ao estranho que participa do crime. Evidentemente, nós vamos esmiuçar, detalhar melhor as circunstâncias em que estas imunidades são aplicadas. Normalmente, e via de regra, a relação de parentesco entre o agente e a vítima, de modo que o terceiro, que não ostenta esta qualidade pessoal, não pode ser beneficiado pelas mesmas. No inciso 3, este incluído pelo Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, encontramos que também não são aplicáveis as regras do artigo 181 e 182, se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Vale dizer, a pessoa considerada idosa. Então, em relação à pessoa idosa, não são aplicáveis estas regras do artigo 181 e 182 do Código Penal. Vamos ao estudo, então, especificamente da imunidade absoluta, prevista no artigo 181 do Código Penal, também conhecida como escusa absolutória. Diz o artigo 181 do nosso Código Penal que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, ou seja, dos crimes contra o patrimônio, em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Vale dizer, cônjuge é aquele que é casado, legalmente casado. É certo que o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, estabelece que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Ora, se a lei deve facilitar a conversão em casamento, é porque a união estável não é casamento. Eu só posso converter uma coisa em outra. Eu não posso converter uma coisa nela mesma. Assim sendo, é evidente que quando a lei penal se refere a cônjuge, na constância da sociedade conjugal, não há que se falar, nesta hipótese, em união estável. Aplica-se, então, somente a este dispositivo aqueles legalmente casados e que estejam na constância da sociedade conjugal. O inciso 2º do artigo 181 estabelece que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo de ascendente, vale dizer, pai, avô, descendente, filho, neto, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Vejam que nessas duas hipóteses há imunidade absoluta, ou seja, não há aplicação de pena. Já no artigo 182 do nosso Código Penal, que trata das imunidades relativas, temos a seguinte redação: somente se procede
mediante representação, vale dizer, ação pública condicionada à representação. Se o crime previsto neste título, crimes contra o patrimônio, é cometido em prejuízo, inciso 1º, do cônjuge desquitado ou separado judicialmente. Vale dizer, do cônjuge separado judicialmente. O desquite não existe mais na nossa legislação penal. Inciso 2, do irmão legítimo ou ilegítimo. Aí, irmão, tanto faz, seja ele legítimo ou ilegítimo, seja reconhecido ou não reconhecido. Basta a lei que seja irmão, ou seja, descendente do mesmo pai ou da mesma mãe. De tio ou sobrinho, é a redação do inciso 3, com quem o agente coabita. Vejam que nestes casos, do artigo 182, incisos 1, 2 e 3, a ação penal será pública condicionada, vale dizer, depende de representação, de manifestação de vontade da vítima, para que possa o Ministério Público proceder à ação penal. Nós vimos, então, que tanto as escusas absolutórias ou imunidade absoluta, artigo 181, e imunidades relativas, previstas no artigo 182, não serão aplicáveis na forma do que estabelece o artigo 183, se o crime for de roubo, se for de extorsão, se houver emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Ao estranho que não participa desse crime, participa desse crime, mas não ostenta essa qualidade, e se o crime for praticado contra a pessoa de idade igual ou superior a 60 anos, que é o idoso. Completamos assim, então, o estudo, a análise dos crimes contra o patrimônio. Prossigam no estudo, com a certeza de que alcançarão o objetivo que tanto desejam. Tenho certeza disso. Basta que estudem com frequência, assistam às nossas aulas, acompanhando pelo Código Penal, estudem a apostila e façam nossos testes. Sucesso é que vos deseja este mestre.